Saulo sempre gostou de solitude. Depois de um ano exaustivo, decidiu escapar do caos da cidade e se isolar na natureza. Com uma barraca, alguns suprimentos e uma câmera, aventurou-se no meio de uma floresta tão remota que o sinal do celular desaparecia e qualquer vestígio de civilização era apenas uma lembrança distante. Na primeira noite, Saulo achou o isolamento revigorante. O denso dossel das árvores acima bloqueava quase toda a luz da lua, deixando tudo ao redor em uma escuridão quase total. Os únicos sons eram os grilos e o ocasional farfalhar das folhas. Era tranquilo, até deixar de ser. Por volta da meia-noite, Saulo acordou com um leve estalo de galhos do lado de fora de sua barraca. Era sutil, como se alguém tentasse se mover sem ser notado. Assumindo que era apenas um animal, virou-se e voltou a dormir. Na manhã seguinte, enquanto desmontava seu acampamento, notou algo estranho. O solo ao redor de sua barraca estava remexido, marcado por pegadas muito maiores que as suas. Ele riu nervosamente, descartando a ideia como fruto de sua imaginação. Nesse dia, caminhou mais fundo na floresta, maravilhado com a beleza intocada ao seu redor. Ao anoitecer, montou sua barraca perto de uma clareira isolada, ao lado de um riacho. Pegou sua câmera e tirou algumas fotos, imaginando como ficariam reveladas. Ele se sentia completamente sozinho, até revisar as imagens. Em uma das fotos havia uma figura. Desfocada, mas inconfundível, alguém estava no fundo, parcialmente escondido pelas árvores. O coração de Saulo disparou. Ele tinha estado sozinho o dia todo. Não tinha? A noite caiu rapidamente, trazendo uma escuridão sufocante. Saulo acendeu uma pequena fogueira, mas as chamas tremeluzentes ofereceram pouco conforto contra o medo que começava a crescer. Tentou se convencer de que a figura na foto era apenas um truque de luz ou uma sombra estranha. Mas à medida que as horas passavam, a paranoia crescia. Cada estalo de galho, cada rajada de vento parecia ampliada. Foi então que ele ouviu passos suaves e deliberados circulando sua barraca. Ele prendeu a respiração, segurando sua lanterna, com medo de se mover. "Quem está aí?" ele gritou para o vazio. E não ouviu nada além de um silêncio ensurdecedor. Reunindo toda a coragem que tinha, Saulo abriu o zíper da barraca e apontou sua lanterna na escuridão. Nada. Os passos haviam parado e a floresta estava assustadoramente imóvel. Ele se convenceu de que era apenas um animal e voltou para dentro. Mas dormir era impossível. Por volta das 3 da manhã, ele sentiu olhos o observando. O som sutil de algo esfregando o tecido da barraca fez um calafrio percorrer sua espinha. À luz fraca da lua, uma mão pressionava o lado de fora da barraca. Apavorado, Saulo agarrou sua lanterna e correu para fora. A clareira estava vazia, mas a sensação sufocante de estar sendo vigiado permaneceu. Sem hesitar, pegou seu equipamento e disparou pela floresta, a luz da lanterna balançando descontroladamente no escuro. Ele só parou quando alcançou o carro. Semanas depois, ao revelar as fotos da viagem, Saulo perdeu o fôlego. Entre as imagens de árvores e riachos, havia várias fotos dele dormindo em sua barraca, seu rosto iluminado pelo brilho fraco da fogueira. Na última foto, a barraca estava aberta, e atrás dele estava a figura da floresta, com um rosto pálido e sem expressão, como uma máscara. Decidi tirar um fim de semana para explorar uma área montanhosa isolada. Tinha lido sobre trilhas pouco conhecidas na região, e a ideia de descobrir algo novo era empolgante. Peguei minha mochila, minha barraca e um mapa antigo que encontrei online e dirigi até onde o carro conseguia chegar. A partir dali, o caminho seria só a pé. A trilha era desafiadora, mas a vista compensava. O silêncio era profundo, apenas interrompido pelo vento entre as árvores e o som de meus próprios passos. Depois de algumas horas, me deparei com algo inesperado. Uma pequena cabana de madeira, parcialmente escondida pela vegetação. Não havia marcação dela no mapa, o que já era estranho por si só. A cabana parecia velha, abandonada há anos. A madeira estava desgastada, as janelas quebradas, mas a porta estava intacta. Algo nela me incomodava, mas a curiosidade foi maior. Decidi dar uma olhada. Empurrei a porta, que rangeu alto, e entrei.
O interior era escuro, com um cheiro de mofo e terra. Havia móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha, mas algo parecia errado. No centro da sala, havia uma mesa com velas derretidas ao redor de uma pilha de objetos que pareciam pessoais, relógios, colares, fotos amassadas. Cada objeto parecia pertencer a alguém diferente. Foi aí que percebi algo ainda mais perturbador. Na parede oposta, havia marcas arranhadas na madeira, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. O ambiente ficou sufocante, e eu decidi que já tinha visto o suficiente. Quando saí, o vento parecia ter parado. Não havia mais o som de pássaros ou insetos. Só o silêncio. Continuei minha trilha, tentando esquecer o que tinha visto, e montei acampamento longe da cabana. A noite caiu, e com ela veio uma sensação de inquietação que não me abandonava. Acendi uma fogueira e tentei me distrair, mas pouco antes de dormir, ouvi algo. Passos. Primeiro eram distantes, mas estavam se aproximando rapidamente. Saí da barraca com minha lanterna, iluminando o entorno. Nada. Apenas árvores e sombras. Decidi voltar para dentro, mas antes que pudesse fechar o zíper, ouvi um sussurro. Fraco, mas claro. Por que você entrou? Meu coração disparou. Quem disse isso? Girei a lanterna em todas as direções, mas não havia ninguém. Passei o resto da noite sentado, segurando a lanterna com as mãos tremendo, sem pregar os olhos. Quando o primeiro raio de sol apareceu, juntei minhas coisas e saí dali o mais rápido possível. Ao chegar ao carro, notei algo preso no para-brisa. Era uma foto. Na foto, eu estava parado na frente da cabana, olhando para a porta. Mas o mais estranho era que eu não estava sozinho. Atrás de mim, pela janela quebrada, havia um rosto pálido e olhos escuros me observando.